Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be mine, sweet Valentine. Olá, seja bem-vindo! Está no ar o Bem Casar, o seu programa semanal sobre o universo dos casamentos. E para o programa de hoje separamos algumas matérias especiais que tiveram grande repercussão aqui no Bem Casar, de volta para vocês. Sogra querida, amor de mãe não deve interferir na relação de esposa e marido. Casamentos high-tech, a tecnologia nas cerimônias atuais. Pressão pós-noivado, eles precisam ter paciência para driblar as cobranças. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui com a gente no Bem Casar. Quando os noivos decidem, vamos casar e fazer uma festa, é hora de parar, pensar e planejar. Porque a vida a dois começa muito melhor sem dívidas, ainda mais de uma festa que já passou. Antes de se casarem em outubro do ano passado, Sheila e Mário tomaram uma decisão: acertar todas as contas antes do casório. Pelas contas que a gente fez, se a gente pagasse tudo à vista, a gente às vezes conseguia de 20% até 30% de desconto no orçamento, e isso daí, quando você vai fazer a conta final de todos os valores de tudo que você tem que pagar, você vê que é um volume grande de dinheiro, entendeu? Na verdade, o casal não quis começar a vida a dois acumulando boletos. É importante você pensar que você está começando uma vida nova. E aí, uma vida nova com despesas antigas pode acabar até atrapalhando até a vida matrimonial mesmo, né? Segundo esta cerimonialista, Sheila e Mário são um ótimo exemplo, pois souberam muito bem conjugar o verbo planejar. O casamento, como qualquer outra coisa, precisa de planejamento. E um dos planejamentos é o financeiro. Então é importante o casal se organizar, ter um período, saber que vai ter um investimento, se preparar por esse período e saber que no início vai ser gasto um pouco mais e no final também vai ser gasto um pouco mais. Então esse valor intermediário entre esses períodos, ele tem que ser equilibrado para não pesar no orçamento final, porque não é só na festa de casamento, né? Não é só a decoração, o bolo e tal. É isso tudo e mais as despesas da casa nova. Para Michele, o sonho do casamento tem de ser com os pés no chão. Antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar que o casamento ele acontece no altar, diante de um padre ou diante de um pastor. O que vem depois é a comemoração desse casamento, que essa comemoração ela deve ser de acordo com a realidade de cada um. Então você tem que sonhar, sim, com certeza, todas as mulheres sonham em casar, mas você tem que sonhar e trazer esse sonho para a sua realidade. Os relacionamentos e as suas fases. Primeiro a conquista, depois a paquera, aí vem o namoro. E antes do casamento, o pedido de noivado. Junto com a troca das alianças chegam também as cobranças. E os noivinhos precisam ter paciência para saber lidar com essas cobranças. Afinal, eles estão assumindo um compromisso muito mais sério. Um casal de cariocas que quis o destino se encontrasse e se apaixonasse em terras capixabas. Fernando e Fabiane estão juntos há 2 anos. No dia que gravamos esta reportagem, os dois estavam noivos há menos de 24 horas. Naquele momento, o tempo de troca de alianças poderia até ser pouco, mas na opinião de Fabiane, a pressão já existia. Rola uma pressãozinha assim, tá todo mundo muito ansioso, até por conta do tempo que o casamento, apesar de eu ter ficado noiva ontem, o casamento vai acontecer daqui a 3 meses. Digamos que para Fernando a pressão é multiplicada por 2. Claro, ele é o noivo e já passou dos 30. Aí complica, né, Nando? Eu tenho certeza que tudo tem um propósito, né? Então tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já passou, tudo que nós passamos, serviu para construir um amadurecimento. Essas cobranças que antes eram discretas se tornam mais sérias.
quase descaradas. Quem garante é o Eros, que ficou noivo da Débora há 5 meses. Alguns níveis de cobrança que antes eram mais brincadeiras informais em dia de família viraram meio que cobranças pontuais, do tipo data, local, onde vai ser, netos. Vão ter netos? Quando vão ter netos? Se engana quem pensa que a única preocupação do casal durante o noivado é o planejamento para o casório. Segundo especialistas, depois que os pombinhos colocam a aliança dourada na mão direita, a pressão aumenta de verdade. O tempo para quem está do lado de fora parece passar mais rápido. O pessoal tem pressa. O casamento é um rito de passagem, ou seja, uma mudança de status, não é? E toda mudança de status traz responsabilidade. Os ritos de passagem são nascimento, formatura e o próprio casamento. O noivado é um período que a gente chama de transição, né? É a preparação para esse rito de passagem. A psicóloga acredita que durante esse processo, além de amor, carinho e cumplicidade, os noivos devem ter muita paciência. Então o jovem tem que procurar entender isso, né? Lidar com tolerância, tranquilidade, né? E administrar as famílias, que às vezes é o que é mais difícil, né? E falando em relação às próprias famílias, né? Que elas também entendam que é um momento muito especial para aquele casal. Junto com a pressão, vem as responsabilidades, tanto do noivo quanto da noiva. Uma lista que Débora vê sempre aumentar. É muita coisa, né? Porque em paralelo, assim, é casamento, é casa, é carro, é profissional, que a gente divide muito isso também, a gente divide muito o nosso futuro. Pressão, responsabilidades, paciência, espera, planejamento. Tudo isso antecede aquele momento que tem tudo para ser especial. Um sonho que eles querem que dure, de preferência, até que a morte os separem. Para algumas pessoas, a convivência com a sogra é uma tarefa bem difícil, cheia de rixas e muito estresse. Por outro lado, há quem se dê super bem com elas e a tem como uma segunda mãe. E saiba você que esse problema não é exclusivo das mulheres não, viu? Tem muitos homens que têm encontrado problemas com as suas sogras. A sogra não está na lista das pessoas mais amadas do mundo. Afinal, ela tem fama de proteger o filho, morrer de ciúmes e querer se intrometer na vida do casal. Mas algumas sogras andam na contramão desse estereótipo e provam que podem sim ser amigas dos genros e das noras. É o caso da economista Maria das Graças, que há 7 anos estabelece uma relação de respeito com o radialista Wagner, marido de sua filha Karina. Ela conta que os dois se dão muito bem e que não é difícil ser uma boa sogra. A escolha dos meus filhos é a minha escolha. Então, eu me meto, né? Eu me meto. Mas, assim, eu não sou... Chamo minha nora de minha filhinha, meu genro do meu filhinho, né? O que eu tiver que falar, alguma coisa que nunca falei à minha filha, se ele estava comportando, nada. Deixo eles resolverem os probleminhas deles, né? E sim, ser sogra ter mais um filho, uma filha, sem ter gerado, né? É muito fácil ser sogra. É muito fácil. Wagner confirma a versão de Graça e aprova o comportamento da sogra. Essa sogra aqui, essa maravilha de pessoa, é uma segunda mãe para mim, né? A gente se assusta quando a gente chega, porque a gente está chegando numa casa nova e tal, mas depois de 7 anos não é mais uma casa nova. Né? Principalmente com uma pessoa igual essa aqui, que hoje é minha mãe, assim, minha segunda mãe. Tenho minha mãe e essa aqui é minha segunda mãe. Eu nunca tive problema com sogras, né? Sempre foi uma pessoa do bem, então a gente não tem problemas, né? Mas ela se assustou um pouquinho. Chega um cara meio maluco assim, todo tatuado, ela fica meio... Esse respeito, segundo a psicóloga Lúcia Lopes, é fundamental para que a sogra tenha uma boa relação com os companheiros dos filhos. O importante, né, nessa relação é encará-la de forma aberta. É perceber, né, que o genro, que a nora não são rivais, mas sim novos integrantes desse núcleo familiar. Geralmente essas relações, né, são baseadas em sentimentos de ciúmes, de insegurança, né, o que acaba exacerbando a rivalidade.
Mas o X da questão é, né, não existe essa disputa do amor do filho ou da filha, né, porque é um amor de outra forma, é um amor diferente. É possível, sim, né, ter uma boa relação com a sogra, desde que ela entenda, né, esses limites, que ela perceba que a casa do filho não é apenas a casa do filho, mas sim a casa do casal. Mas, sogrinha, então, eu combinei com o Will, lá, né, os dele, semana eu vou fazer outra. Vou fechar o braço. Não faça isso, meu, pelo amor de Mas, Deus. sogrinha, Pra quê, meu filho? Mais uma. Um corpo todo rabiscado. Sou todo bem, eu tô bacana com a senhora, não tem problema não. mas... Karina falou que vai fazer uma também? Não, Deus me livre. Ó, eu vou fazer uma tatuagem nova, não, aí eu trago acho. uma caixinha de cerveja pra gente tomar. Não, isso aí não justifica, não. Vamos para o intervalo comercial, mas não saia daí porque no próximo bloco tem uma matéria sobre as noivas que fazem de tudo para emagrecer, para entrar no vestido ideal. Eu volto já já. Sweet Valentine, Sweet Valentine. Salvo raras exceções, a maioria das mulheres sempre acha que precisa emagrecer um pouquinho. Se for para entrar no vestido ideal, então elas fazem de tudo, dietas malucas, abusam de atividades físicas. Mas será que isso pode comprometer a saúde delas? Vamos ver. Caminhar, correr, pedalar, patinar. Para perder peso antes do casamento, vale tudo. Tudo pela busca da beleza, do número ideal e da perfeição. Catarina já está casada, mas antes do casório, ela exagerou um bocado. Eu tinha dia que não jantava e tinha dia que não almoçava. Excessos na má alimentação e também na atividade física, uma combinação que influenciou diretamente na saúde dela. Teve momentos que teve infecção urinária porque não estava bebendo muita água. Já teve dias de eu ter que parar o treino porque eu estava me sentindo mal e o professor me mandava para casa porque não tinha condições de eu continuar o treino. Aperto. Muitas noivas sabem bem o que é isso. Elas acabam exagerando um pouquinho, né? A primeira resposta que o corpo acaba demonstrando que tem algo de errado é aumento da frequência cardíaca, né? Aceleração dos batimentos cardíacos, irritabilidade. A nutricionista Gabriela Rebelo explica que essas dietas são perigosas, já que não levam em consideração a realidade da mulher, a saúde, se ela tomou algum medicamento ou se faz atividade física. Ou até mesmo se tem alguma doença. Então, a primeira coisa, perda de massa muscular, que deixa essa mulher muito flácida, né? Então, depois chega na lua de mel, tá lá de lingerie toda flácida, fica feio, né? E aí também a gente pode agravar a questão de alterações de tireoide, essa mulher pode desenvolver alguma anemia. Para não comprometer a saúde, é necessário ter planejamento. A partir do momento que a noivinha, né, recebe aquela pergunta, quer casar comigo? Ela já começa a adotar um estilo de vida saudável. O ideal seria a noiva tentar conciliar atividades aeróbicas com atividade de resistência, porque aí ela conseguiria tanto atingir os objetivos de emagrecimento, como também os objetivos de tonificação. De acordo com a nutricionista, o ideal é a noiva buscar ajuda pelo menos um ano antes do casamento. É porque essa noiva vai querer ter uma perda de peso, a gente vai querer melhorar a parte estética dela, questão de hidratação de cabelo, melhora de pele. Nesse planejamento, a nutrição tem de andar de mãos dadas com a atividade física. E falando em exercícios... O exercício aeróbico, ele é eficiente sim na queima de gordura, mas a gente não pode deixar de lado os exercícios resistidos, né? No caso, como por exemplo, a musculação. Quilos que vão embora com a reeducação alimentar. É um hábito que essa noiva vai estar inserindo para a vida dela toda. Então não é só porque ela vai casar. Na lua de mel tentar manter isso também, depois que voltar da lua de mel também tentar manter isso no dia a dia dela. Trazer o noivo junto para o acompanhamento, porque tudo em parceria fica mais fácil, fica mais gostoso. Então ter essa colaboração do noivo também. Tecnologia, GoPro, drones, essas palavras estão cada vez mais presentes em nosso vocabulário. Não poderia ser diferente nos casamentos. A tradição ganhou ares de modernidade e a tecnologia foi muito bem inserida e aceita. Em tempos de tecnologia, de conectividade, o sim se tornou, digamos, mais high-tech. Já imaginou ter imagens de todos os ângulos possíveis e imagináveis no momento tão aguardado do sim?
Pois é, para isso tem sido usado nas cerimônias externas o drone. O equipamento é um mini helicóptero com câmera de alta definição que pode voar até 100 metros de altura. E você consegue fazer detalhes próximo de pessoas, você consegue fazer um detalhe alto, né, que com uma câmera convencional você não faz, né? Você consegue acompanhar com estabilidade a pessoa até no local e dali você levantar um voo e mostrar a panorâmica do local inteiro. E para convencer o cliente que o pequeno helicóptero vale a pena, as imagens falam por si. A tecnologia, essa novidade de você poder fazer umas imagens que até então você só conseguiria fazer com uma grua, um equipamento muito grande que não caberia em certos locais. Do céu para o chão. Nas festas de casamento, quem dá o tom e a batida tecnológica são os DJs, com muita luz e som de qualidade. E o que está mais se destacando é essa parte de imagem, né, com os painéis de LED, essa tecnologia que veio assim, inovando e mudando totalmente o visual. Hoje nós estamos criando produções que antigamente não tinha. É só prestar atenção para perceber como as coisas mudaram ultimamente. E para melhor. Na parte de som, por exemplo, a gente tem cada vez caixas de som menores. Antigamente era aquela coisa de caixa de som grande, fazendo aquele cenário horrível. Hoje em dia, caixas pequenas que falam muito, com qualidade cada vez mais surpreendente, de fidelidade do som. Na contratação de qualquer serviço, incluindo aparatos tecnológicos, cuidado com amadores. O que atrapalha hoje são os aventureiros, né? Que compram equipamento hoje e acha que sabe trabalhar e vai enfiando o equipamento em qualquer casamento. Nos casamentos, não existe briga entre o tradicional e o tecnológico. Nas cerimônias, um pode tranquilamente completar o outro. A tecnologia não quer dizer o mais, mas quer dizer um detalhe fundamental que faz a diferença no evento. Agora vamos contar uma história pra lá de inusitada. A dona Valdeci e o seu João Emanuel se conheceram e se apaixonaram, mas era uma história proibida. Por isso eles fugiram, se esconderam numa mata e deram de cara com uma onça. Conheça mais sobre essa história agora no Bem Casar. A história inusitada do programa Bem Casar de hoje vai voltar no tempo para falar como eram os relacionamentos, digamos que proibidos de antigamente. E quem vai contar essa experiência pra gente é o senhor João Manuel e dona Valdelice, que viveram uma história de amor na década de 60. E eu quero saber o que foi que vocês aprontaram nessa época. Eu encontrei a Valdete, eu queria namorar com ela, mas ela não queria namorar comigo, disse que eu era muito novo. Não sei porquê, aí fiquei, esperei, né? Ela namorou 2 irmãos meus. Depois nós fomos para uma fazenda, fomos trabalhar numa fazenda e lá a gente começamos namorando. Então quer dizer que nessa história toda, quem foi mais levada foi a senhora, né? Sim, foi eu, porque eu queria de qualquer maneira entrar na família, né? Aí, diante do que eu falei com ele, que ele era muito novo e os outros não deram certo, eu comecei a namorar com ele. Quanto tempo depois que a senhora terminou com o irmão dele, que a senhora começou a namorar? 6 meses, com o último 6 meses. Apaixonei pelo João Manuel, né, para suprir, como é que se diz, o vazio, né? Aí disse assim, é você mesmo. Então, aí foi ele que está me fazendo feliz dessa data até hoje, né? Fiquei sabendo também que, na verdade, quem queria se casar era o João Manuel, né? Que os outros irmãos não queriam saber nada disso. E aí, realizou o seu sonho? Realizou sim, do nosso jeito, porque nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Queria casar, mas não podia. E ela já estava grávida. Aí eu não tinha como realizar um casamento. O que a gente fez foi combinar, fugir para uma fazenda onde eu morava. Fizemos a trouxa, né, com palavras daquele tempo. Fizemos a trouxa e pegamos um saco, colocamos umas roupas dentro e fomos embora. Saímos mais ou menos às 11 horas, mais ou menos. E andamos 18 quilômetros, chegamos 6 horas em casa, de pé. Andamos 18 quilômetros, passando por mata, tudo quanto é dificuldade. Andamos à noite, 18 quilômetros, ouvindo muitos bichos pelo mato, tendo uma mata virgem antigamente que tinha nessa década.
de 60, era muita mata, né? E nós andamos aquilo tudo, chegamos em casa às 6 horas da manhã. E nossa lua de mel foi essa. A senhora não teve medo, assim, sua mãe, que era sozinha? O que sua mãe achou disso tudo, atrás de você, igual uma louca? Aí não tive medo, na hora a gente não pensou em mãe, não pensou no pai dele, não pensou em nada. Eu quero agradecer por vocês terem me recebido aqui na casinha de vocês e dizer que a senhora foi muito corajosa, porque naquela década de 60, aprontar o que a senhora aprontou, tem que ter muita coragem, né? Mas eu quero que fique essa história de amor muito linda, apesar de inusitada. Fique como referência para essa galera jovem que está assistindo e acompanhando o nosso programa, tá bom? Um milagre da fecundação, desejos, verdades do meu coração. Pra sempre vou te dizer, te amo, te amo. Vai casar e ainda não contratou a empresa para gravar o seu casamento? Então não perca tempo. A Invicta é referência em gravação e produção de casamentos. Entre em contato e peça já o seu orçamento. Invicta Vídeo, a sua melhor imagem. Vamos para mais uma pausa, mas no próximo bloco tem a continuação da história da noiva Karine no quadro Vestindo Sonhos. Você não vai perder, né? Eu volto já já. A noiva Karine saiu das Zarex na última semana aparentemente decidida, apesar da gente ter sentido nela um pouquinho de dúvida. Essa semana ela voltou na loja. Será que ela provou outro vestido? E a dúvida? Vamos ver. Vestindo Sonhos. Oferecimento Zarex. Parecido com ela, cada um mais bonito que o outro. E realmente foi muito difícil a gente tomar uma decisão, só que Karine é muito prática. E quando ela colocou na cabeça dela, é aquele, foi aquele. Eu vim atrás de um vestido curto, porque a gente vai fazer uma dança diferente, que é meio surpresa, né? Diferente. E aí, o vestido de noiva, aquele que eu escolhi, eu acho que não vai ajudar. Então, eu vim atrás de um vestido mais curtinho para ver se eu vou locar e trocar no meio da festa. Só que perguntei pra Alda se o outro tinha sido alugado, aquele que eu fiquei com o coração meio partido, e ele não foi alugado. E eu vou provar de novo. Ela perguntou, o segundo vestido que eu gostei, Alda, ainda está aí disponível? Aí eu fiz o convite para ela provar ele. E aí foi onde não teve nenhuma dúvida. Ela trocou de vestido. Eu saí daqui com o outro, mas eu fiquei pensando nele. Tanto é que eu perguntei, né? Mas aí eu vou provar e vou ter certeza. Eu vou ter certeza. E aí, Karine? Como que tá agora o coração? Ah, é esse? Sem dúvida. É esse, sem dúvida. Sem dúvida. Eu fiquei pensando meses nele. E assim... E a primeira pergunta que eu te fiz, né? Então eu acho que eu sei parar de me enganar. Parar de me enganar, eu amei. Bate o martelo, acabou. Só não me traz mais nenhum. Tá bom, não. Então tá bom. É esse. É esse, então. Totalmente segura, totalmente feliz. E eu também fiquei muito tranquila, porque nós não, também ficamos com um sentimento meio assim. Quando a gente sabe que a noiva está apaixonada por outro vestido e não fecha por alguma questão financeira, alguma coisa, isso também nos incomoda, né? Então isso dá um alívio bem grande na gente, porque o nosso ideal é ter sempre as nossas noivas super felizes. E a Karine com certeza não vai se arrepender em nenhum momento de ter feito essa troca. Estou muito feliz com essa escolha, meu amor, porque eu sabia que esse era o seu vestido. Ai, obrigada, nossa. E é bom tirar a dúvida, né? Se chegar na conclusão definitiva assim. Com certeza.
ficar tranquila com a escolha. A razão querendo mandar, Mas de nesse, fato. no vestido de noiva tem que deixar a emoção falar, porque é uma escolha muito única e muito importante. Pra sempre, né? Quando eu vi foto. Parabéns pela sua atitude. meu Obrigada. amor. Parabéns. Obrigada, eu amei. Estou muito feliz. Mas já vou fazer as provas operacionais. né? Ela já vai sair daqui com as provas já tudo Porque agendado. já tá faltando um pouquinho para esse casamento, Rapidinho. né? E aí? É esse. Ah, não tem jeito. Primeiro que eu fiquei pensando nele, né? E agora que eu coloquei, meu coração confirmou. É isso mesmo que eu quero, é esse o vestido que eu vou usar. E tá decidido agora. Não tem como mais voltar atrás, não. É isso mesmo. Well, I will walk alone, 'cause I'm not scared. E a gente chega assim ao final de mais uma edição do Bem Casar. Espero que você tenha gostado, porque o programa é especialmente feito para você. E por que não ser feito por você? É isso mesmo. Acessem as nossas redes sociais e participe, comente, conte a sua história. facebook.com/bemcasar e no Instagram @bemcasar. Lembrando que o programa é inédito todo sábado às 9h45 da manhã, com reprise sexta-feira, 1h30 da tarde aqui na TV Capixaba Band. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings for you.